Oi, é bastante difícil apresentar um trabalho, né? Ainda mais com esse tema. Acho que um pouquinho mais complicado ainda tá sendo gravar esse vídeo. Mas existe uma intenção, né? Existe uma finalidade para isso e também um aprendizado. Quando foi solicitado pra gente o trabalho sobre o tabernáculo, eu, no primeiro momento, me empolguei, falei, achei interessante, bastante interessante, né? E eu já até pensei, nossa, vai ser tranquilo para mim, porque eu já assisti uma ministração do apóstolo Paulo de Tarso, que falava justamente sobre o tabernáculo, né? Então eu estava bastante empolgada. Daí, tinham algumas leituras para a gente fazer, algumas sugestões, né, de leitura, que era um livro chamado Os Segredos do Tabernáculo, de Moisés, né, do autor Kevin J. Conner. Além disso, a gente encontra referências sobre a construção do tabernáculo no livro de Êxodo. E fora isso, eu também fui buscar outras leituras na internet, alguns vídeos que falavam sobre isso. Daí eu fui confrontada com a minha ideia inicial, achando que o que seria fácil, na verdade, tornou complexo. Porque eu demorei mais de uma semana para conseguir escrever a primeira frase a respeito do tema, para trabalho, né? Então, é a partir daí que eu quero começar a falar, né? Apresentar esse meu trabalho. A intenção não é só falar qual foi a revelação, né, que Deus me deu, mas como o trabalho foi construído, né? E eu tô dizendo isso por quê? Porque falar sobre o tabernáculo, o estudo que eu fiz sobre o tabernáculo é um estudo tão profundo, e mesmo depois de ter estudado bastante, de ter lido bastante, eu ainda vejo que eu não vou conseguir nunca esgotar, né? O autor próprio Kevin J. Conner, ele falou isso também, né? Que nunca vai se esgotar esse assunto, que sempre vai ter o que falar. A palavra de Deus, ela é assim, né? Ela se renova a cada dia. E enquanto existirem homens, existe revelação, homens estarão fazendo novos livros, ou seja, terão outras pessoas com mais revelação, com mais coisas para serem ditas, né? E o primeiro momento que eu tive, o primeiro contato que eu tive com esse tema tabernáculo, que foi com o apóstolo Paulo de Tarso, lá na nossa igreja, numa reunião de adoradores, acho que foi meados de fevereiro, eu já tive um grande ensinamento naquele dia. Acho que Deus tocou bastante no meu coração naquele dia, a respeito da sua própria palavra, né? Não a revelação em si dos utensílios, de como eram cada local do tabernáculo, mas como olhar para a palavra de Deus, né? Eu me lembro que assim, como eu tive uma criação cristã, como eu desde pequena estive imersa na palavra de Deus, então eu sempre acreditei, né, que a Bíblia é o nosso manual, o manual do cristão, né, onde Deus revela a sua palavra, a sua vontade para nós. Só que por entender uma coisa, agora sentir a revelação, né, a respeito da palavra, é um momento, é um segundo momento, é um outro momento. E apesar de eu ter isso na minha razão, ter essa certeza, o Velho Testamento nem sempre conseguia ficar tão claro para mim a respeito daquilo que Deus esperava, né? No momento que eu estava me deparando com a leitura, eu acho que eu encontrava mais dados históricos, né, de como Deus, como foi a história da humanidade, como Deus cuidou do seu povo, do que eu olhar aquilo como algo que pode ser útil para mim hoje, como mensagem de Deus, né? E nessa ministração eu senti isso. Nessa ministração eu acho que minha cabeça começou a mudar grandemente. E aí eu pude mais uma vez, mais uma das muitas vezes, comprovar como Deus é bondoso, é misericordioso, como Ele nos ama, muito mais do que a gente consegue imaginar, porque Ele sabe da nossa pequenez, Ele sabe o quão nós somos fracos e nós necessitamos sempre, constantemente de ajuda, e Ele já deixa a sua palavra, né? Ele liga todos os fatos, Ele
prepara tudo para nós, né, antes mesmo que a gente possa imaginar aquilo que a gente venha necessitar, né, que foi o caso daquela ministração que hoje eu trago, né, os ensinamentos para a realização desse trabalho. Eu imaginava que esse trabalho fosse ser solicitado. Então, eu acho que essa foi uma grande lição que eu tive há uns tempos atrás. Cada detalhe da construção do tabernáculo é muito importante, né? Como falei, ainda haverá coisa sempre para ser revelada, para ser estudada, para ser conhecida. Deus tem muitos mistérios, né? E não são todos que Ele quer nos revelar. Mas eu vou fazer uma breve descrição e apresentação da revelação que me veio quando eu iniciei o estudo. A primeira coisa que eu vi, né, eu acho que é a coisa central, que inclusive muitos estudiosos no assunto também falam sobre isso, é o fato do tabernáculo ele revelar a vinda de Cristo, né? E o primeiro detalhe que eu posso falar sobre isso é o local, o jeito com que ele foi construído. O tabernáculo estava ao centro das 12 tribos de Israel. E então, se estava ao centro, nós tínhamos as direções norte, sul, leste e oeste. E em cada uma dessas direções, dessas regiões, existiam 3 tribos juntas, né? Então, tinham tribos que estavam ao lado sul, 3 ao lado norte, 3 no leste, 3 no oeste. E a quantidade de pessoas que continham em cada um desses 4 grupos, cada um desses, em cada tribo, né, formando esses lados, já representava algo importante. Porque se a gente fosse colocar, né, cada pessoa como um pontinho e colocasse ela na direção certa em que a tribo se encontrava, nós verificaríamos uma imagem linda da cruz. Porque, por exemplo, as tribos que ficavam ao norte e as tribos que ficavam ao sul tinham mais ou menos a mesma quantidade. É como se fosse um número bem próximo, né? E as tribos que ficavam a oeste eram as tribos que tinham menos pessoas, e as tribos que ficavam a leste eram as tribos maiores, eram mais numerosas. E posta isso, vista de cima, representava a imagem da cruz. Vou mostrar para vocês agora no papel. Nós vemos aqui o tabernáculo, onde ele foi construído. Daí as tribos que ficam a sul e ao norte tem mais ou menos a mesma quantidade, uma quantidade bem próxima de pessoas. As tribos que ficam aqui no leste, no oeste, são as tribos de menor número, e as tribos que ficam aqui a leste são as tribos de maior número, né? E vista de cima, né, colocadas uma ao lado da outra, com o tabernáculo ao centro, a gente vê a imagem da cruz, né? A entrada do tabernáculo era nessa posição aqui. Ainda falando a respeito da revelação de Cristo, né, através da orientação da construção do tabernáculo que Deus deu a Moisés, no momento inicial, acho que logo no capítulo 25 de Êxodo, no momento inicial que Deus começa a dar as orientações, ele fala que deve-se entregar ofertas de coração, né? Que a oferta... E a gente vê isso na Bíblia inteira, né? Que tudo aquilo quanto a gente ofertar, a gente tem que ofertar com amor, com coração. E essa referência já era o que ele ia fazer por nós, né? Ofertar o seu filho, ele entregar o seu filho com amor para a humanidade, para nós. Depois que as ofertas foram entregues, então iniciou-se a construção do tabernáculo, né? Cada um dos itens que foi ofertado, né, tinham também a sua revelação. Por exemplo, o ouro, né, tinha que ser o ouro, ele revela a natureza divina de Deus, né? E, por exemplo, o linho fino
a gente lembra a questão da santidade, né? Cada material, cada cor das coisas que foram doadas, todas as coisas estão ligadas, né? Todas têm um sentido. Elas nos remetem também aos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem as suas referências. As tribos de Israel também são relacionadas, as bandeiras da tribo de Israel são também relacionadas, né, a esses 4 evangelhos, ou seja, tudo estava ligado, né? Tudo estava ligado para mostrar uma única coisa: a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e que ele salvaria, né, o seu povo, que ele viria para perdoar os nossos pecados. Daí, falando do tabernáculo em si, ele tinham 3 partes, né? A primeira parte era chamada de pátio externo, a segunda de lugar santo e a terceira de lugar santíssimo, né? Ou santo dos santos. Até nisso a gente vê a revelação da glória de Deus, né? Deus é trino, então haviam também 3 lugares, 3 formas de se relacionar com Deus. E a gente pode pensar no Filho, no Espírito Santo e no Pai, né? O lugar externo era o Filho, né? O Filho veio até o mundo, e era nesse lugar que a gente encontrava o altar de bronze, né? Porque o povo antigamente no Velho Testamento, para se relacionar com Deus, eles tinham que entregar ofertas, né? Geralmente era um animal sem mácula, sem mancha, para aí ele conseguir a atenção de Deus, né? Então, onde no pátio externo, onde encontrava o altar de bronze, também se remetia a Jesus Cristo, né? Que ele veio como sacrifício por nós. Nesse pátio externo também tinha o lavatório de bronze. O lavatório, ele era um lugar em que ele reluzia, ele parecia um espelho. E no momento que as pessoas estavam se lavando, se purificando, elas olhavam para sua imagem e elas podiam se reconhecer ali com pecadores e ver que somente o sangue de Cristo é quem purifica, né? Essa é a revelação que Deus traz pra gente. É o sangue de Cristo que purifica. O segundo local, lugar santo, a gente já consegue compreender a revelação do Espírito Santo. A presença do candelabro, o candelabro ele tá lá como algo que vai iluminar, né? Então, assim é a ação do Espírito Santo na gente, né? Ele nos ilumina os pensamentos, é ele quem direciona pra gente onde a gente deve refletir, né? E lá nesse lugar santo, além do candelabro, como eu mencionei, tinha outros utensílios como a mesa do pão da propiciação, alguns chamam a mesa dos pães da presença, né? A mesa dos pães da presença era um lugar onde ficavam 12 pães, né? Que ainda também representam as 12 tribos de Israel. E tinha também, nesse lugar santo, o altar de incenso, né? O altar de incenso é lindo a gente pensar que tem um versículo na Bíblia, não vou me recordar agora, que ele fala que o meu louvor, a minha adoração sobe como incenso suave às suas narinas, né? Então, esse local, ele revela justamente isso. É através do Espírito Santo que a gente consegue ter contato com Deus Pai, né? É no momento que a gente está em oração, que a gente sente a presença do Espírito Santo, que a gente consegue preparar um louvor cada vez mais agradável, uma adoração, uma oração cada vez mais agradável para Deus, né? E então esse local, esse segundo lugar, né, o lugar santo, ele me remete muito ao Espírito Santo, né? E é fantástico. Depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um dos utensílios. O terceiro no local, né, o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, traz pra gente a ideia a revelação de Deus Pai, né? E é óbvio que um não é mais importante do que o outro, porque na verdade Deus é 3 em 1, né? Então Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Espírito Santo também. Mas a gente percebe assim exatamente a construção, que há necessidade de o Filho, né, ter vindo
é através do Filho que a gente conseguiu ter acesso ao Pai. Daí o Espírito Santo é que nos eleva, né, eleva para o céu, eleva nosso louvor, a nossa adoração, e assim a gente chega ao Pai, né, o nosso Criador, aquele que nos ama, aquele que protege. A figura paterna, ela é isso pra gente, né, a gente traz na nossa sociedade essa história de que Deus sempre nos cuidou, né? Então até hoje a gente compreende a figura paterna como aquele que protege, aquele que cuida, aquele que zela. E o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, é onde existe a Arca da Aliança, onde a Arca da Aliança estava, né? A Arca da Aliança era uma espécie de um baú, né? Dentro desse baú havia alguns objetos que eu não vou conseguir falar agora, mas existia também a tábua dos 10 mandamentos, né? Que havia feito entregue a Moisés, e era a representação de que Deus se fazia presente naquele lugar, né? E a Arca da Aliança, a palavra aliança, assim, é um compromisso. Então, havia um compromisso de que Deus estaria com aquele povo. E ele estava representado através aquele objeto, através da arca. Existem várias coisas interessantes demais para a gente estudar, para a gente verificar. E uma outra, né, também através de imagem, porque nós seres humanos somos bastante apegados à imagem, aquilo que vemos, né? É a disposição de todos os utensílios no tabernáculo inteiro que também mostram a imagem da cruz, né? Então, mais um momento, a revelação. E aí agora a gente para pensar, cada utensílio tem muita coisa para nos revelar, mas a mensagem sempre é a mensagem da salvação, a mensagem de quem é Deus e como a gente se achega a Deus, como Deus quer que a gente se relacione com Ele. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Quando Ele revelou as coisas para Moisés, a gente vê através das escrituras hoje, né? A gente vê através da palavra que Ele fazia questão de cada detalhe, a escolha exatamente de como se faz, os objetos, a escolha de qual material usar, a metragem, tudo foi bem detalhado por Deus para Moisés, né? E isso, essa riqueza de detalhes é o que cada vez mais vai fazer a gente compreender vai fazendo a gente compreender como Deus quer que a gente o adore, né? Se fosse pensar pelo candelabro, ele não foi feito por qualquer pessoa, ele foi feito por mãos de especialistas, mãos de homens que eles eram sacerdotes, e isso significava que o quê? Que havia há um cuidado especial com a casa de Deus. Justamente o candelabro que estava no lugar santo, que é o segundo local, né, do tabernáculo, a gente pode imaginar que para levar um povo a uma adoração, são pessoas, quem deve participar desse momento, são pessoas que estão em santidade, pessoas que realmente estão ligados com Deus, conectados com Deus, pessoas que têm gabarito para isso, né? Por isso que cada detalhe foi muito importante para a gente entender exatamente a mesma coisa. Eu vou voltar na mesma tecla. O tabernáculo, a construção do tabernáculo, estudar agora o tabernáculo também faz a gente compreender que Deus planejou tudo, que já havia uma mensagem da cruz, e além disso, Deus está a todo tempo nos ensinando, nos mostrando como Ele quer que o adoremos. Existem muitos detalhes para a gente estudar, para a gente analisar, e que detalhes que a gente lê no livro de Êxodo, mas que nos outros livros, o livro de Números, ele fala também bastante, né, traz bastante ideia. Então, assim, a gente encontra na palavra de Deus muita ligação, muitos detalhes, muitas informações que elas se ligam. Então, nós poderíamos
eu poderia, né, ter aprofundado ainda mais, muito mais, só com a leitura da Bíblia. Não precisaria de nenhuma outra leitura. Tanto que a sugestão do livro foi, eu acho que mais para a gente compreender qual poderia ser a forma com que a gente poderia estudar, né? Mas o estudo não estava lá, a revelação não estava lá. A revelação veio no momento em que eu me deparei com a leitura. Eu vejo ainda a necessidade de falar, para concluir esse trabalho, sobre o utensílio que mais me chamou a atenção no momento de estudo. Apesar de eu ter dado bastante ênfase aqui para o candelabro, ele realmente trouxe uma revelação muito grande para mim, acho isso lindo. Mas o altar de bronze, não. O lavatório, eu acho que é um dos locais que eu mais fiquei pensando, olha Deus, o quanto o Senhor está falando comigo. Porque o lavatório foi feito de uma tal forma que ele reluzia, né? Que ele refletia como um espelho, a ponto de que as pessoas conseguissem se enxergar. E elas se enxergavam justamente no momento em que elas estavam se lavando, né? Isso me mostra o quê? A total dependência em Deus. Que a todo instante a gente precisa se voltar. A gente precisa a todo instante lembrar que foi Cristo que lavou, o sangue de Cristo que lavou os nossos pecados, é o sangue de Cristo que nos purifica, que se a gente conseguir enxergar para nós mesmos, nos enxergar, a gente vai verificar o quão pecaminosos, o quão sujo nós somos. E essa foi a mensagem principal que veio para mim, a dependência, a grande dependência que nós temos de Deus, né, e de Cristo quando veio para morrer por nós. Foi realmente o utensílio que mais me tocou. E agora, para encerrar o trabalho, é importante falar que até para fazer esse vídeo eu necessitei muito da presença de Deus, muito do Espírito Santo falando ao meu coração, porque existem diversas coisas que a gente tem vontade de falar, a nossa alma às vezes tem vontade de falar, né? Mas a gente precisa enxergar e ouvir a voz de Deus, né? E eu fui confrontada novamente quando eu me deparei agora para fazer o vídeo, né? Depois de já ter rascunhado, de ter escrito, me volto de novo lendo textos, me volto de novo lendo a Bíblia a todo instante, né? Então tudo que a gente faz, a gente tem que fazer imaginando que assim, é mais um momento que Deus vai falar com a gente, vai nos lapidar, vai tirar da gente aquilo que Ele quer, né? Exatamente a que ponto Ele quer esmiuçar. E fazer esse trabalho significou isso pra mim, né? Justamente voltar toda hora, né? Assim como o lavatório, que faz a gente toda hora se enxergar, o trabalho me fez enxergar a total dependência. Porque mesmo sendo professora, tendo facilidade para conversar, mesmo tendo facilidade com as palavras, eu me vi presa, coada, né? Então, se não fosse a presença do Espírito Santo, acho que não ia sair nenhuma palavra aqui. E fazer esse trabalho para mim foi importante. E obrigada, viu?